E aí, bom dia, gente. Vamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso de literatura, primeiro ano. Vamos hoje falar sobre versificação. Nós estamos na teoria literária ainda, falando sobre gêneros, prosa, gêneros diversos e tal. E vamos hoje falar especificamente sobre versificação, tá certo? Então, o que a gente define como versificação? Versificação é o conjunto de métodos utilizados na arte de compor versos, fazendo uso para o efeito de alguns elementos que concorrem para a harmonização e beleza do gênero lírico da poesia, tais como ritmo, metrificação, rima, entre outros. Vamos abordar apenas alguns aspectos mais importantes para o nosso curso. Vamos lembrar aqui, quando a gente fala que é importante o conhecimento, para o poeta mais do que tudo, né? E para o estudante que está se preparando no primeiro ano, já pensando no Enem, ele vai aprender ou para se tornar um poeta ou apenas para conhecer, para realizar as questões que virão por aí nos vestibulares da vida. Então vamos lá, verso. O verso é cada linha de um poema. Quando a gente fala em verso, normalmente a palavra verso se confunde também com poesia, né? Quando a gente fala, por exemplo, o assunto tal foi cantado em prosa e verso, a gente quer dizer que foi cantado tanto em textos da prosa, como a narração, a dissertação, como também na poesia. Mas especificamente para nós, verso é cada linha de um poema. Que nós temos um exemplo aqui: alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. O verso de Caetano Veloso, né? Nós temos aqui dois versos, primeira linha um verso, segunda linha outro verso. Quando a gente vai, quando o verso não dá para ir até o final, a gente vai, abre esse colchetezinho aqui e coloca o restante do verso, tá? Esse é um verso de Caetano Veloso. Nós temos aqui um exemplo da música de Caetano Veloso chamado Sampa, né? Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João. É que quando eu cheguei por aqui eu de nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. É uma poesia que o Caetano Veloso fez, uma música em homenagem à cidade de São Paulo, daí Sampa. E observemos que nesse trecho nós temos três estrofes, nós temos três agrupamentos de versos, né? Daí a definição de estrofe é o conjunto de versos. No trecho da música Sampa, de Caetano Veloso, ao lado, temos três estrofes, uma com 5 versos, outra com 4 versos e a última também com 5 versos. Então, estrofe é o conjunto de versos. Nós temos aqui um poema do romantismo, né, da segunda geração romântica do poeta Casimiro de Abreu, chamado Meus 8 Anos. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como o perfume e a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Casimiro de Abreu. Então você vê que a poesia de Casimiro de Abreu é muito bela, uma poesia riquíssima em melodia, em ritmo, em sonoridade, né? Isso aí dá toda a beleza do poema. E nós temos alguns elementos aqui já presentes. Nós temos a estrofe, né? Cada linha dessa que a gente chamou de verso. Nós temos aqui duas estrofes, a primeira estrofe com 8 versos e a segunda também com 8 versos. Nós vamos daqui a pouco chamar essas estrofes de oitavas, né? Mas nós temos um elemento aqui essencial para essa sonoridade. Depois a gente fala sobre a questão dos versos. Mas vamos aqui, Observemos que para dar ritmo, sonoridade, harmonia à poesia, o autor lançou mão de um recurso bem conhecido, que é a repetição de sons no final de alguns versos. Então aqui ele rimou aqui vida no segundo verso com querida já no terceiro verso, rimou fagueiras com bananeiras, mais com laranjais, rimou ainda existência e inocência, azulado dourado, e rimou também flor com amor. Então a essa repetição de sonoridade, quase um eco repetindo-se o final de alguns versos, dá-se o nome de rima. Aí nós temos aqui a definição que você vai ler no seu slide. A esse recurso dá-se o nome de rima. A rima, além dos objetivos citados, serve ainda para facilitar a memorização. Na Idade Antiga, por exemplo, os versos de Homero
eram todos de tradição oral, não havia como você imprimir os versos de Homero, então todos eles eram de tradição oral, e para facilitar a memorização, as rimas eram utilizadas. Na poesia popular, a rima é imprescindível pelos motivos supracitados, né? Ou seja, tanto para dar beleza e riqueza, como também para facilitar a memorização. Já na poesia moderna, a rima deixou de ser obrigatória. Assim, dessa forma, nós vamos classificar. Os versos que rimam são chamados versos rimados, e aqueles que não rimam nós vamos chamar de versos brancos. Nós temos aqui, ó, vamos dar uma olhada agora nesse quadro aqui, acima, então veja: ó que saudades que tenho. Nós contarmos aqui as sílabas gramaticais, nós vamos ter 8 sílabas. No verso seguinte, da aurora da minha vida, nós temos 9. Da minha infância querida, nós temos 9. Que os anos não trazem mais, 8 sílabas, né? Já aqui abaixo nós vamos ver que nós vamos contar as sílabas de forma diferente. Ó que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, tá? Observemos que aqui, ó, nós só contamos até a última sílaba tônica, no caso aqui, tenho, do verbo ter. E aí, quando nós contamos, nós vamos ter 7 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, da aurora. Observe como a gente não diz da aurora, a gente diz da aurora da minha vida. E conta-se até a última sílaba tônica. O mesmo acontece com querida. E aqui a gente diz que os anos não trazem mais. Ou seja, no quadro direito acima, separamos as sílabas gramaticais conforme aprendemos nos manuais de gramática, né? Abaixo fizemos a separação das sílabas conforme pronunciamos. São as chamadas sílabas poéticas ou escansão poética. Quem iria ler o poema e dizer que os anos, o leitor declamador vai dizer que os anos não trazem mais, é isso? Quando os versos de um poema têm todos a mesma métrica, número de sílabas, dizemos que são versos presos. No caso do poema de Casimiro de Abreu, ele usou o verso de 7 sílabas, denominado também redondilha maior. Assim, de acordo com o número de sílabas, os versos principais são classificados em pentassílabos ou redondilha menor, muito utilizado na Idade Média, né? Utilizado pelos poetas populares. Nós temos aqui o exemplo de Patativa do Assaré: vivo aborrecido de tanta caipora. Observe como nos versos de Patativa, verso de poesia de cunho popular, né, de origem popular, usou-se o verso de 5 sílabas, ou seja, redondilha menor. O verso heptassílabo, também de origem popular, também de origem medieval, é o verso de 7 sílabas, também chamado redondilha maior. Nós temos aqui: Luiz Gonzaga de Exu, bem moço se enamorou por uma moça muito linda que por ele se encantou, mas era amor proibido, logo logo ele notou. Nós temos aqui uns versos do poeta Alves Andrade, que sou eu mesmo, viu? Aqui, verso de 7 sílabas, né? Na minha métrica, para fazer cordéis, eu sempre utilizo o verso de 7 sílabas, chamada redondilha maior. O verso decassílabo, já mais moderno, né? Apareceu no século 13, 14, por aí, mais ou menos, é o verso chamado decassílabo, o verso de 10 sílabas. E aí nós temos os poetas modernos, a partir de Camões, né? Já o uso do verso decassílabo, onde temos aqui: de tudo ao meu amor serei atento, antes de contar os eles sempre tanto. Um exemplo aqui de versos de Vinícius de Moraes. Se a gente contar aqui, nós vamos ter 10 sílabas até a tem, e também aqui 10 sílabas até tan, já que as duas últimas sílabas são átonas e não são levadas em conta. O verso dodecassílabo, também chamado de alexandrino. Esse verso ele é chamado alexandrino porque ele era utilizado por Alexandre o Grande, né? Então nós temos aqui um exemplo moderno já de Raul de Leônio utilizando o verbo alexandrino. Nascemos um para o outro dessa argila de que foram feitas as criaturas raras,
Tens legendas pagãs nas carnes claras, eu trago a alma dos faunos na pupila. E vai por aí. Ele é um poeta pré-moderno, né, já recente, começo do século XX, e que usava o verso alexandrino. Note, observe que só contamos até a última sílaba tônica. Se a última palavra for oxítona ou monossílabo, contamos até a última sílaba do verso. Se for paroxítona, até a penúltima, e se for proparoxítona, até a antepenúltima sílaba. Assim, Luiz Gonzaga de Exu, a palavra Exu, oxítona, contamos até a última sílaba. Por uma moça muito linda, então linda aí, a paroxítona, contamos só até a penúltima. E aqui o Chico Buarque nos presenteia com esse verso maravilhoso, né? Amou daquela vez como se fosse a última. Então, no caso aí, palavra última, proparoxítona, só contamos até a antepenúltima sílaba. As estrofes, por sua vez, são classificadas de acordo com o número de versos. Dístico, estrofe, terceto, dístico, estrofe com 2 versos, terceto de 3 versos, quarteto com 4 versos, quintilha 5, sextilha 6, oitava 8 versos e décima com 10 versos. Essas são as estrofes mais famosas, aquelas que mais a gente utiliza, né, para fazer poema e que mais aparece lá nos textos. Leia o poema a seguir para responder os itens que seguem. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Temos aqui um poema belíssimo de poeta Vinícius de Moraes, e aqui abaixo nós já temos aqui um exemplozinho, ó, as questões que vocês vão resolver, né? Letra A, B, C, D e E. Vamos resolver baseado no slide para vocês receberem e também na explicação desses vídeos aqui. A gente está aqui a total disposição de vocês. Para qualquer dúvida, pode mandar mensagem por WhatsApp, mandar mensagem por e-mail, fique à vontade, tá certo? Esse é o nosso objetivo aqui, passar esse período de pandemia, né, e continuar com a continuação do nosso trabalho. Bom dia, até o próximo vídeo.